Salve, salve família! Eu sou o Rei Dias e estamos iniciando esse TikTok podcast Na Moral e Só Vai. E hoje eu estou com ela, que consegue transformar as DRs em uma boa conversa. Com vocês, uma salva de palmas, Pamela Magalhães. Energia a mil hoje aqui, hein, galera? É isso aí. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Espero ajudar com alguma palavra aqui. Às vezes Vai. é uma palavrinha que muda a vida da pessoa. Você vai ajudar muito, viu, doutora? Que bom. Daqui pra frente aqui, ó. A gente tá com uma plateia de mais ou menos 17 pessoas aqui. O estúdio tá bombando hoje. Então você já vai dar palestra aqui pro pessoal de casa já no Vasco e pra nossa equipe. Porque relacionamento, como eu conversei com você aqui nos bastidores, esse tema sempre vai estar em alta. Só quando não houver humanidade na Terra. É verdade. De resto, relacionamentos. E a começar com nós mesmos. Com nós mesmos. O primeiro relacionamento sou eu comigo. Para eu fazer um bom dueto, eu tenho que sustentar a carreira solo. Caso contrário, não vai vingar. Fica difícil. Fica difícil. Senão eu coloco no outro, né? Eu coloco a responsabilidade da minha felicidade, o sentido da minha vida na outra pessoa. Sobrecarrego o que não deveria. Mas quando eu olho para mim, tenho consciência daquilo que eu sou, das minhas questões, dos meus contornos, do que eu tenho de bom, do que eu tenho para melhorar, do que eu busco, do que faz sentido, do que eu aprendi, do que eu não aprendi. Aí fica mais fácil eu dar um lugar para o outro, porque eu já sei o meu. E isso eu acho que acontece em 90% das pessoas. Porque quando o relacionamento ele vai terminando, a pessoa fala assim, é 50-50. Sempre tem esse diálogo. Sempre tem culpa minha e culpa sua. Mas, no que você trouxe é justamente a pessoa se autoconhecer e aí ela vai entendendo como funciona a questão de ceder, até onde você pode ir. Porque hoje em dia a gente vai trazer esses temas todos aqui. Que é a questão do relacionamento tóxico, até onde você pode ceder, até onde não pode. Hoje tá... Eu acho que a psicologia ajudou bastante, mas tem que ter uma cartilha, o ser humano, para aprender a se relacionar. Eu acho que a cartilha é eu conhecer a mim, eu entender quais são os meus recursos emocionais, perceber qual é a minha contribuição no relacionamento que eu tenho, quais são as pessoas que eu escolho para me relacionar. Aliás, é uma baita de uma confissão o perfil de personalidade que eu escolho com reincidência para me vincular. Às vezes você olha uma pessoa que diz, caramba, eu só me relaciono com pessoas que não prestam, eu só me relaciono com pessoas que me traem, eu só me relaciono com pessoas tóxicas. E isso está dizendo muito sobre você. Está dizendo sobre a sua dificuldade de entender seu próprio merecimento, o seu contentar-se com migalhas afetivas, a sua dificuldade de se preservar num relacionamento. Muito possivelmente você se acostumou a receber pouco, o que é um baita de um risco. Porque aquilo que a gente aprende, a maneira que a gente internaliza as formas de amor, isso faz com que eu me adapte, eu aceite, eu não perceba a dimensão do impacto que certas companhias causam em mim. E quando eu vejo, eu tô insistindo, eu tô persistindo, eu tô teimando, eu tô achando que o outro vai mudar, eu tô querendo salvar a pessoa. Eu entendo que eu preciso sempre flexibilizar ou mesmo ceder ou me apequenar, arrancar pedaços de mim, cortar as minhas asas para aceitar o outro, ou para suportar o outro. E isso conta, como eu disse, é uma confissão sobre partes minhas que precisam ser ressignificadas, muito possivelmente pelos modelos que tive, as feridas que ainda sangram dentro de mim. E ao me conscientizar sobre isso, posso fazer algo, né? Sobre mim, eu sempre falo, sobre a gente mesmo, sobre nós mesmos podemos fazer muito. Sobre o outro, cabe ao outro. A mudança só vai acontecer se o outro quiser. É um movimento que o outro tem que ter. Eu não sou capaz de mudar ninguém. Eu sou psicóloga. Eu trabalho com mudanças, com transformações, como você bem disse. Mas não sou eu que transformo ninguém. Não sou eu que salvo ninguém, em absoluto. Mas se o outro escolhe por isso, sim. Aí é como se ele colocasse aquela chave, né? E aí ele dá o start. Bem iniciado aqui esse bate-papo. Sobre a questão de relacionamento, a gente vai nessa linha do tempo. Eu gosto dessa linha do tempo. Todo mundo quando inicia aquele fervor, é só química o início, porque assim o coração acelera, borboletas na barriga, a pessoa fica eufórica.
aquela coisa tipo que é praticamente uma droga. A paixão realmente é como se fosse uma reação da pessoa estar sempre em êxtase? Eu acho que a paixão, ela é a projeção com reciprocidade. Eu trago milhares de sonhos, fantasias, de desejos, de vontade, e o outro, por alguma razão, ele corresponde. Então, eu me sinto olhada quando eu preciso ser vista, eu me sinto desejada quando eu preciso disso, eu consigo sentir que eu caibo naquela pessoa, naquele momento, e isso dá espaço para aquele monte de sonhos e projeções que eu faço sobre o outro. Porque no começo, a gente mostra o nosso melhor. No começo, a gente está com bastante fôlego. E eu quero que você me queira, eu quero que você me aceite, eu quero me sentir pertencendo, eu quero ser desejada, eu quero ser especial. Então, a gente chega ali com o melhor de nós, na intenção da conquista. Quando o outro recebe isso, ele faz uma série de idealizações, porque aquilo se parece tão translúcido, seja a relação que for. Depois disso que a gente vai entrar na manutenção e no quanto é sustentável aquilo que eu plantei em ti. Por isso que a gente vê em muitos relacionamentos que no começo é incrível, nossa, que química, que encontro, e foi isso, foi aquilo. Daqui a pouco, nossa, foi esfriando, sumiu, não respondeu, ficou monossilábico, não sei o que aconteceu, que parte que eu perdi. A pessoa do nada muda. Não é que a pessoa do nada muda, é que a pessoa se mostra, ela se revela. Ela se vende muito bem, tá cheio de gente assim. Se vende muito bem, ela conquista, ela percebe o aceite do outro. Dali a pouco ela não consegue manter, ela não consegue construir, ela não consegue aprofundar, ela não consegue mergulhar, ela não consegue acessar as outras camadas. Porque acessar as outras camadas envolve muita coisa. Envolve responsabilidade, envolve entrega, envolve frustrar-se. Ao me relacionar com o outro, ao viver a intimidade, a rotina do relacionamento, há uma desconstrução tremenda, não importa o relacionamento que for. As pessoas não são perfeitas, ninguém é. Agora, quem que está preparado para lidar com isso? Porque no começo tudo é muito encantador. Mas e na convivência, no dia a dia? Quando eu percebo que as pessoas têm as suas sombras, as suas arestas, os seus pedaços mal resolvidos. Mas isso, todas as pessoas? Todas. Você conhece alguém perfeito? Não. Não. As pessoas que você mais desenvolveu intimidade na sua vida, você não percebeu imperfeições? Sim. E você teve que lidar com isso caso você quisesse continuar, seja amizade, seja sociedade, seja relacionamento amoroso, seja família. Mas para tanto tem que haver compensações, tem que haver trocas. Você tem que perceber que, caramba, não, a pessoa faz um pedaço também, isso aqui não é muito legal, mas aí tem ajustes, reajustes, flexibilização, conversa, tem acordos. Isso exige da gente. Mas será que as pessoas hoje, o mundo de hoje, elas estão dispostas a abrirem concessões, a lidarem, abraçarem as sombras do outro, a trabalharem juntas, a chegarem em denominadores comuns, ou elas simplesmente querem viver sempre o friozinho da barriga do início da relação? Isso é para pensar mesmo, porque eu vou entrar cada relacionamento é um relacionamento. Você, como psicólogo, já pegou de tudo aí. Então, a gente vai São 20 anos, clínica. 20 anos. Então, a gente vai colocar o copo d'água, que depois eu quero fazer as comparações, porque cada pessoa tem um peso. Tem pessoas que pesam a família, tem outra que é religião, tem outra pessoa que pesa o sexo. São vários pesos. Para cada pessoa, é o que vai pesar bastante. Sobre a questão da paixão ainda, a gente nesse tema. A paixão realmente tem esse 2 anos, começa a baixar, agora ficou o amor. Tem essa... Espera-se. Paixão é um momento em que tudo está fervilhando. São sonhos que conversam, é o novo, é a novidade, é o desconhecido. O desconhecido, ele sempre tem algo enigmático, sempre há algo sedutor no mistério. A imprevisibilidade do outro é bastante interessante, quando esse outro também ele vem cheio de projeções que faço sobre o quanto você me corresponde nos sonhos que tenho sobre ti.
E nesse navegar do desconhecido, e que hora eu vejo que corresponde, e rola uma química também, que a gente pode explicar por N meios, mas o principal é que tem um lance de pele, algo que parece que é inexplicável, invisível, mas que acontece. Tudo isso ele faz com que essa paixão aconteça. E a gente fica assim, a gente fica cego sobre o outro. Ou seja, parece que nada mais importa e é só aquela pessoa. Você pensa nela, você dorme sonhando com ela, você quer vê-la. Ela está em tudo. Ela está nos seus planos, ela está nas suas projeções, ela está nas suas fantasias. Você desenha futuro com ela e tal. Isso num espaço de tempo em que cabe todo esse pensamento ainda subjetivo. Agora, conforme a vida vai acontecendo e a verdade vai sendo mostrada, o que é essa verdade? É o dia a dia. É a hora que você tem que lidar também com as quebras de expectativas. É quando essa pessoa que na sua cabeça ela é tão isso, tão aquilo, ela se mostra um pouquinho mal-humorada. Ou ela faz uma coisa que você não concorda. Ou ela é de uma religião que não é a sua. Ou ela não tem o mesmo sonho que você tem de morar na Nova Zelândia. Ou então você ama cachorros e a pessoa não suporta. Então, as diferenças e o andar da carruagem, da vida, vai mostrando que nem tudo é tão perfeito e tão desenhado como aquilo que a gente traz. Uma espécie de um ar romântico que a gente carrega na hora que a gente conhece a pessoa, né? E também tem-se dedos no início, em que, né, você cuida bastante no começo, porque aquela pessoa ainda é muito nova para você. E você não sente que ela está completamente conquistada. Tem-se uma fantasia de que você precisa cuidar muito e mostrar o seu melhor para que então essa pessoa te aceite no mundo e na vida dela. Depois que isso acontece, grande parte relaxa. E o relaxar também diz respeito a deixar aparecer sombras e condutas desrespeitosas, a gentileza se acaba, a delicadeza também, entre outras não, que conseguem manter isso, fazendo com que a relação continue salutável, né? Continue saudável, mas não são todas. Falando de homem e mulheres, nessa questão do relacionamento, de chegarem, de acender essa chama. Você falou uma coisa bem bacana sobre a questão da paixão, dessa descoberta. Essa fórmula de 2 anos não existe. É para cada uma tem um tempo. Eu não acredito em nada fechado. Dura 2 anos, que nem luto. Luto dura tanto, não sei. Depende do processo, depende de cada um. Depende de como você vai elaborar as etapas do luto, por exemplo. Ou como que essa paixão acontece em você. Qual é o grau de maturidade da relação, qual é o teu formato de ser, como que vocês trocam, que tipo de relacionamento é esse. Mas eu não acredito na paixão eterna. Eu acho que você pode ter desejo por essa pessoa sempre. Pode ser uma pessoa sempre que te cause algo especial, uma pessoa que você tenha tesão, uma pessoa que você tenha vontade de estar com ela, vontade de transar com ela, falando português claro, vontade de ter essa intimidade com ela. Mas isso eu acho que passa por muitas construções e reconstruções. Porque a rotina, ela é aniquiladora. A rotina, ela é sem dó. O que todos nós passamos, todos nós, sem exceção, que são as contas para pagar, que são as perdas, as dores, as crises, os momentos difíceis, de baixa, de alta, seja de um lado, seja de outro, seja dos dois. Filhos também. Filhos, afazeres, casa. Então, tudo isso são fatores estressores que vão nos atacar na nossa rotina e que isso sim vai dar uma balada na relação e que vai depender muito, muito, primeiro, do link desses dois, né? O link dessas duas pessoas. O quanto existe amor ali, o quanto existe desejo ali, o quanto existe vontade de estar junto, o quanto há de maturidade emocional e o quanto essas pessoas estão dispostas a se reinventarem. Eu sou defensora de que há uma característica que eu vejo que pouco se fala, mas que eu acho que é um fator muito importante e diferenciado nas relações, que é a humildade. Você ter humildade de olhar e falar assim, eu tô errando aqui. Eu tenho que melhorar ali. Pô, isso não é legal. Eu vejo uma gama de pessoas querendo jogar a responsabilidade no outro, porque ele, porque ela, porque ele, porque me traiu, porque não quer, porque fez isso, porque não me dá dinheiro, porque... E a dificuldade de olhar para si. Tá mais preocupado em vencer a batalha de quem tá mais certo ou mais errado, e ao invés de, pera um pouquinho, como eu posso contribuir? Eu não sou a favor de levar ninguém nas costas, não tem que amar por 2, mas o reconhecer da própria parte
a humildade de olhar para isso e de se propor ceder e de se convidar para olhar, de ter delicadeza para perceber o momento do outro, quando é mais oportuno trazer uma questão. Essa mescla de humildade com tato, bom senso, faz uma baita diferença na qualidade relacional e na durabilidade dos relacionamentos. Na questão da paixão, a mulher que ela fica mais envolvida ou o homem? Não tem isso. Não tem. Não acho. Porque acontece, o homem ele tenta no sexo e a mulher também ali a melhor performance, se entrega ao máximo, aí você mesmo mencionou, depois que vão morar juntos, vai pro dia a dia, não dá pra manter essa performance. Não existe isso, né? Eu vou manter essa performance, não tem como. Sabe que a gente fala disso? A gente fala isso, sempre tem uns gatos pingados que gritam, não, mas eu transo todo dia, tal. Eu acho que essas pessoas que conseguem manter, sei lá, 15, 20 anos de relacionamento e que têm a mesma performance sexual do início, são pessoas que merecem ser estudadas. Eu acho muito interessante. Porque no geral, o que a gente vê é que esses outros fatores que existem, eles dão uma boa de uma placada na relação. Acho que a gente pode ter uma boa qualidade relacional, acho que dá para você ter uma boa ali, um bom equilíbrio entre o desejo e o reacender da chama e tudo mais, mas para isso a gente precisa dar uma trabalhada. Reinventada, reciclagem, reencontros, reconexões, recontratos, porque no decorrer da vida dois, ao passar dos anos, muita coisa acontece. A gente muda, a gente adoece, a gente perde emprego, a gente lida com partidas doídas da família, a gente passa por crises profissionais, questões financeiras, filho, problemas, dores, mudanças de corpo, dificuldades de lidar com muita coisa. E isso sim repercute bastante na relação a dois do casal. Casamento é uma montanha-russa. Sim. Tem época que vai estar no pique top, são namorados ali, depois vai dar aquela baixa. Sim. E aí o casal tem que saber lidar com essas situações, que é normal também. Sim. Faz parte, como você tá trazendo Exige pra nós. Resiliência, né? Eu não sei até que ponto as pessoas elas estão conscientes e elas estão aptas para desenvolverem resiliência. O que eu acho fundamental. Porque a resiliência você não vai desenvolver só na relação amorosa, você vai desenvolver para tudo na sua vida. Para que você consiga se desenvolver positivamente, profissionalmente, por exemplo, como ser humano mesmo, não olhar nem especificamente a profissão, como ser humano, né? Porque eu penso que se há um motivo de nós estarmos aqui nesse mundo, é de dormirmos e acordarmos todos os dias um pouquinho melhor. E um pouquinho melhor diz mais experiente, mais consciente, mais interessado em si, mais corajoso, mesmo que estejamos mais tristes, a tristeza também nos ensina muito, mesmo que estejamos com raiva, porque são sentimentos humanos, a gente não tem que se culpar por isso. Tem muita situação na vida que dá raiva, tem muita situação na vida que é triste, tem muita situação da vida que é dolorida pra caramba, e isso não nos faz piores, depende de como nós vamos lidar com isso e que leituras faremos sobre isso. Se nós conseguirmos, diante de tudo que nos apresenta, extrair o melhor para nós, no sentido de nos desenvolvermos mais, de nos evoluirmos mais, eu acho que a gente vai estar entendendo o que a gente está fazendo aqui. Porque o ser humano, com muita frequência, ele se revolta, se vitimiza, ou ele não percebe, mas ele investe o tempo em encontrar um culpado sobre o que lhe acontece, ou justificar o porquê daquilo. Sendo que o mais lesado é ele mesmo. Então, quanto menos dó eu tiver de mim, quanto mais eu conseguir aprender e tirar proveito do que me acontece, quanto mais eu olhar para o agora e abraçar o meu presente, entender que passado é referência, que o futuro não sei se vai rolar, não sei se vai acontecer, mas eu abraçar o agora, me apropriar do hoje, ser grato pelo que eu tenho, e trazer isso para desenvolver, habilitar os meus recursos emocionais, eu vou me tornar uma pessoa extremamente mais potente. E isso não é sobre os outros, sobre a minha profissão, sobre o meu relacionamento amoroso. Isso é sobre mim. É como eu me sinto. Quando eu deito a cabeça no travesseiro e mais consciente sobre as minhas escolhas, eu digo, eu estou fazendo o possível de acordo com aquilo que tenho. E isso traz algo que é de valor imensurável, que dinheiro nenhum no mundo compra. Paz. A paz é o significado da vida. Porque
a sua resposta fisiológica, amorosa, tudo depende da paz. O que você falou é muito importante. Eu tô tendo uma aula aqui hoje e aí eu queria entrar nessa questão. Dica para os casais, para as pessoas que estão iniciando esses relacionamentos. Vambora. Se em menos de um ano, a pessoa já está esfriando aquela paixão, cuidado. Acende um alerta ou não? Já está entrando na rotina, a gente pode falar assim. Porque Você me perguntou algumas vezes em pouco tempo sobre paixão. Então, primeiro eu quero ouvir de você. O que é paixão para você? Paixão, definindo, eu vivi paixão. A paixão, você fica cego. Você não enxerga mais nada. Você tá imerso ali. Você vai dormir, você pensa na pessoa. Você fica vendo logo o expediente acabar para você pegar o carro e encontrar a pessoa, jantar, tudo mais. Você fica louco. Só que depois de um tempo é normal que vai cair na rotina. Depois do casamento, dá uma esfriada. Então, eu senti normal. Eu passei por esse período. E depois como você mesmo mencionou, resiliência. Então, eu hoje sou uma pessoa mais tranquila, mais passivo, porque minha esposa é meio estouradora. Então, eu sou mais resiliente, eu faço as obrigações, 2 filhas eu tenho. Então, eu tive que me reinventar. Mas olha aqui, a paixão, ela por si só, esse fervor, essa cegueira sobre o outro, é histérica. Porque é muito mais uma projeção sobre tudo aquilo que você imagina sobre o outro do que ele realmente seja. Quando passa esse alvoroço e que você consegue enxergar a pessoa legitimamente de acordo com o que ela é, e ainda assim você tem desejo por ela, ainda assim você tem vontade de estar com ela, ainda assim você tem friozinho na barriga quando você dá um beijo ou quando vocês estão juntos ali fazendo amor, isso mostra que você não precisa estar apaixonado, mas você quer estar ali. Você ama aquela pessoa, você decide estar com ela, mesmo sabendo que ela não corresponde a todas as projeções da paixão cega do momento que aconteceu. Você enxerga aquele ser humano, com as sombras, com a luz que ela tem, com os contornos que existem, e ainda você quer estar ali. Porque diante das dificuldades daquela pessoa, você não aponta, você não a crucifica, você cuida. E isso faz com que, ao valorizar com quem você está e decidir estar com aquela pessoa, o desejo exista. Então isso para mim vai muito além da paixão, porque para mim a paixão em si, ela faz parte do início, de um quente do início, que também, ok, é normal, mas que ao dar espaço para algo mais realista e algo mais recíproco, isso se torna mais duradouro e mais consistente, não fogo de palha. E é sobre isso que precisa durar. Para mim é esse o combustível. E não esse começo da idealização cega sobre tudo aquilo que eu projeto, que veio de mim para o outro, sem enxergar este outro. Tudo que é muito idealizado, tudo que é muito fantasiado, tudo que é muito construído na mente, idolatrado, nunca é sobre o outro. É que nem quando você fantasia sobre um ídolo. Não tem aquela história que é melhor você não conhecer seu ídolo? Sim. Muito de perto. Muito. Não fica muito de perto? Não fica. Porque de perto, ninguém vai ser igual às nossas idealizações. É duro quando a gente quebra as fantasias. Eu falo que quando você gosta muito, muito de um ídolo, é melhor nem conhecer. Porque se você conhecer e conviver, talvez você se frustre muito. Porque a pessoa não vai ser como você desenha. E na relação é um pouco parecido. Porque quando você começa, você vem com muita idealização, com muito sonho, com muita fantasia. Porque o outro lado também no início vai sustentando muito disso. Só que chega uma hora que se torna insustentável. As máscaras transpiram, né? E você vai ver o que realmente existe. Ninguém é perfeito. Eu falo que não existe príncipe encantado e nem princesa encantada. O que existe, no máximo, é um cara legal, uma mulher bacana, com algumas questões emocionais para melhorar, um probleminha aqui, outra colar, com vontade de estar com você, com disponibilidade afetiva de se empenhar para a coisa dar certo, com umas feridinhas, né? Uma feridinha de injustiça, uma feridinha de rejeição, questões ainda, algumas arestas que incomodam,
mas que te admira, que te valoriza, que não corta suas asas, que voa com você. E que, ao perceber as suas imperfeições também, porque você não é ninguém tão perfeito assim, alecrim dourado, ele acolhe, abraça, cuida, tem delicadeza. Sujeito que tira os sapatos para pisar no seu mundo. E aí vocês podem fazer uma boa intersecção desses dois mundos e ter um relacionamento com reciprocidade e maturidade, sem que ninguém precise depender de ninguém, mas que todos os dias, mesmo sem precisar do outro, vocês escolham estar juntos. Para mim é isso que é possível. Então, fazendo a pergunta, mas você já tem a resposta e já falou, o início do relacionamento não define ele. A verdade verdadeira é que a primeira impressão que nós temos, primeiro encontro, isso é uma dica ótima, primeiro encontro que você vai ter com o sujeito, é uma dica que eu digo assim, primeiro encontro que você vai ter com o sujeito, você chega em casa, se for uma pessoa que você gostou, né, claro, anota mesmo, que nem um diário. Eu cheguei, eu vi isso, porque isso é de uma riqueza. O primeiro encontro é o seguinte, quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, por exemplo, a gente está se conhecendo aqui pela primeira vez, você nunca me viu na vida e tal. As suas sensações e as suas impressões, elas são legítimas. Por quê? Porque eu não tenho mecanismos de defesa prontos em relação a você. Eu não sei exatamente o que você vai provocar em mim. E isso faz com que, muitas vezes, eu deixe transparecer algo que eu não projetei e não planejei. Então, o primeiro encontro, ele pode dar brechas significativas de muita coisa que vai acontecer depois, seja boa ou ruim. Primeiro encontro, você já pode perceber o que transpira a alma da pessoa. Ainda que ela esteja muito preparada para te agradar, ainda que o indivíduo ele queira demais causar ótimas impressões, em algum momento algumas coisas vão transpirar, porque essa pessoa não te conhece. Ela não sabe o que você vai perguntar exatamente, o que você vai provocar nela. Então, o primeiro encontro, ele é curioso sobre alguns pontos que despertam em ti. Por isso que às vezes você fala, nossa, não, sabe, na primeira vez eu achei ele estranho, achei ele isso, assim, e aí lá na frente, caramba, eu achava isso no primeiro encontro, mas depois achei que mudou e tal, porque existe o sexto sentido e existe também essa percepção bruta do que o outro é. Ninguém consegue enganar ninguém por muito tempo se a outra parte não consentir de alguma forma. E o primeiro encontro, ele vai sim ter pérolas extremamente significativas e valiosas de quem realmente é a pessoa. Se você se atentar e se você anotar e passar o tempo e depois você verificar, você vai dizer, caramba, por que eu não me ouvi? Sabe? Eu me avisei, mas eu não quis me escutar? Se escute. As nossas impressões, elas são importantes. Considere. Não precisa deixar de fazer nada sobre, mas considere. Cuide-se. Porque se você não se cuidar, ninguém vai fazer essa parte por você. Aí, galera, você que tá assistindo a gente, ficou uma mega dica. Já sabe, inscreva-se no canal de cortes. Digital Cortes tá bombando. A gente vai deixar aqui as nossas redes verticais para vocês aí se inscreverem, fechou? Eu vou seguir aqui com a Pamela Magalhães, que tá um assunto assim fervoroso. E a gente vai aquecer o assunto aqui cada vez mais. Tá bom. Sexo é escolha e amor é sorte? Tem isso? Eu acho que o sexo, ele pode acontecer de várias formas. Eu acho que existem pessoas que conseguem ter o sexo de um jeito construtivo na própria vida. E existem pessoas que banalizam a sexualidade. E outras que entendem que precisam transar ou precisam fazer para que mantenham aquela pessoa na vida delas. Outras acham que precisam transar para se sentirem validadas ou mesmo pertencer. Eu penso que, claro que você pode ter o sexo sem compromisso, claro que você pode, o corpo é seu, você faz o que você bem quiser dele, mas eu particularmente acho que o nosso corpo é energia. E as pessoas que a gente deixa entrar no nosso corpo, acessar o que há de mais precioso em nós, elas precisam realmente merecer isso. E acho que quando você pratica o sexo com consciência e quando você escolhe quem que você vai deixar entrar na sua vida e no seu corpo, você consegue
ter um reflexo no seu amor próprio, na sua autoestima. Não é sobre a liberdade de se relacionar, é sobre o respeito de se preservar. Eu acho que você transa com quem você quiser, mas você precisa saber também o quanto isso impacta em ti. Eu lembro de um paciente meu que ele ficou solteiro e ele começou a sair com muitas pessoas e tal, e no começo ele achou divertido, achou legal, ele estava num relacionamento de muitos anos. Depois ele disse assim, eu tô me sentindo pesado. Outro dia eu saí numa balada, levei a mulher, ele estava num flat, levou a mulher para casa, e daqui a pouco a mulher saiu, quando ele viu tinha uma coisa de uma que ele não sabia quem era, tinha cabelo de outra, ele falou assim, nossa, mas onde eu tô morando? Aqui é meu espaço, minha casa, meu lar, meu lugar de aconchego, de segurança, meu refúgio. O que tá virando isso aqui? O que eu tô fazendo comigo? Aí ele falou assim, o que você acha? Eu falei assim, eu acho que o teu flat pode ser justamente um espelho de você. Não é só o seu flat que tá com cabelo, com sei lá, óculos, com pasta de dente, escova, calcinha de sei lá quem. Você tá assim. Você tá invadido, você tá misturado, você tá desorganizado. Então, ao escolhermos com quem queremos estar e ao nos mantermos ou não nas interações que nos fazem bem, que nos agreguem e que realmente sejam construtivas, é um ato de amor próprio. É uma forma de nos cuidarmos. E eu acho que sim, eu acho que bons encontros e boas conexões têm parte sorte. Eu acredito que sim. Mas, antes de mais nada, tem disposição para isso. Para mim, encontrar alguém muito legal, em parte é disposição para isso. Disponibilidade para que isso aconteça. Em outra parte, é sorte, merecimento. Em outra parte, é a capacidade de reconhecer. Porque muitas pessoas reclamam que não aparece a pessoa certa, que não encontram o amor. Quando você chega mais próximo a essas pessoas e pergunta a elas, o que é amor para você? Quem é esse amor que não aparece? Muitas vezes elas se desorganizam para explicar. Ou dizem sobre algo difícil demais, algo grandioso, algo quase que distante, inexistente. E eu penso, talvez por isso que esteja difícil aparecer. Porque aquilo que aparece e que para mim seria alguém compatível que te faria muito bem, você não enxerga. Nós só enxergamos o que permitimos. Nós vemos o que queremos. Mas a galera hoje está subindo muito a régua, né? A galera sobe a régua demais. A galera sobe a régua demais porque idealiza e projeta muitas vezes algo porque tem muito medo de se frustrar, porque já deu muito com a cara na parede, porque já se machucou muito, porque já levou muita ducha de água fria e tem medo. E acha que ao subir esta régua, isto vai ser evitado, ou seja, vou subir bastante a régua e não sofrerei. Eu acho que a gente precisa, sim, ser bastante exigente. Sim. Sobre valores importantes e inegociáveis, como ser respeitado, como reciprocidade, responsabilidade afetiva. Concordo. Mas daí, ficar cego e não perceber as grandes possibilidades que a vida apresenta, é porque às vezes eu fico tão preso naquilo que eu desenho e naquilo que eu entendo que seria o ideal e que não me machucaria, que ao olhar algo que penso que pode me machucar dentro do padrão que eu internalizei, eu desperdiço. Por isso que eu tenho uma certa admiração pelas pessoas que tentam. Pelas pessoas que não são preconceituosas naquilo que elas constroem sobre o que deve ser ideal para elas. Nas pessoas que não julgam as pessoas pela capa, mas que se permitem mergulhar naquelas que parecem ser interessantes e serem muito diferentes dos perfis que elas desenharam. Às vezes as coisas não estão fluindo, não estão dando certo, como dizem por aí, porque eu estou procurando algo que desenhei, contei que deve ser, mas talvez não seja. E se a pessoa para você for completamente alheia àquilo que você entendeu que seria? Dica, se faz tempo que não aparece, se vira e mexe, tá muito complicado, passa dia, mês, ano, e caramba, cadê essa pessoa? Talvez ela esteja debaixo do seu nariz. Tá bem mas próximo. Aquela que você construiu, ela nem exista. Subiu demais, se perdeu. Não, por isso que eu falei justamente nessa questão. Eu acho que as redes hoje, né, a internet, tá muito forte isso. Depois a gente vai entrar nesse tema porque eu acho interessante, porque se fica guepando ali,
E aí você fica meio perdido, fica alienado. Ah, não, é o corpo perfeito, é o restaurante melhor, é a viagem perfeita. Calma. Vou te dar um exemplo. Tá do seu lado aqui. Vou te dar um exemplo. Eu venho aqui, participo e esqueço o meu aparelho. Aí eu mando uma mensagem aqui e digo assim: procurem alguma coisa que eu esqueci. E se vieram várias pessoas aqui, talvez você passe pelo meu aparelho por tantas coisas e você nem perceba. E você diga pra mim: não, eu não vi nada. Mas o que você procura? Quando eu não souber com clareza o que eu realmente procuro, eu vou desperdiçar e vou deixar de ver muito do que seria um achado pra mim. Por isso que eu gosto muito dessa curiosidade de se permitir. Converse com as pessoas. Você quer conhecer pessoas? Converse com as pessoas, troque. Não fique tão presa a um modelo, a um padrão, a algo que você desenhou, que você acha que tenha que ser. Porque talvez não tenha. De novo vem a humildade que eu falei pra você, que é uma característica valiosa. Seja humilde, calma, perceba. Exercite a sabedoria. Se faz tempo que você diz que está procurando alguém para se relacionar e que não consegue, ou que os padrões se repetem, talvez não seja este perfil. Existem pessoas que reclamam que, caramba, só chega pra mim tal pessoa, nunca dá certo tal, mas quando você olha os perfis, eles são muito parecidos em algumas características peculiares. Quebre isso. Ah, mas eu não tenho tesão por esse perfil, mas o que te dá? Você acha que o que te dá tesão é o quê? É a imagem da pessoa? O tesão não é sobre a imagem. Parece, a gente se tapeia achando. Mas o tesão, ele é intrínseco em algo imensurável que não dá pra se explicar. Às vezes, você rejeita a possibilidade de conhecer pessoas ou deixou de conversar com aquele cara ou com aquela mulher por isso, por aquilo. Porque era assim, porque eu não me atraí, por causa da altura, por causa do peso, por causa daquilo, por causa da cara, por causa do nariz e tal. E deixou de sentir algo maravilhoso. A química vai muito além disso. A beleza, ela atrai, mas não é o que sustenta relacionamento. Se a gente conseguir quebrar isso e a gente permitir conhecer as pessoas e se encantar pelo que elas provocam na gente, eu suspeito que a gente vai ser muito mais feliz. Oh, gostei. Opa, muito bom. Agora a gente entra naquela questão para os casais. Tá. A pessoa brigou, teve uma discussão, tá de cara fechada um com o outro. Você acha que é melhor? Porque o pessoal fala assim, não pode dormir brigado. Casais não podem dormir brigados. Mas aí é melhor dormir brigado e no dia seguinte, com a cabeça fria, acordar e falar, ó, vamos conversar agora? Existe uma forma correta? Eu penso em, vamos pegar esse exemplo seu. Eu acho que as pessoas, elas subestimam o tempo. Elas acham que elas têm muito tempo. Então elas alimentam discussões infindáveis, criam problemas onde não precisa, encontram pelo em ovo, desgastam momentos, passam horas, dias, estragam festas, reuniões, viagens, por motivos pequenos, que ao passar do tempo, elas vão olhar para trás e dizer assim, putz, mas foi por isso que a gente discutiu, tal. Mas na hora, parece que precisa. Se torna uma questão de honra. Ou para fazer com que o outro reconheça, ou para desvendar uma mentira, ou para mostrar o que o outro sente, ou o que o outro é, ou para escancarar, esfregar na cara alguma coisa. E aí, de novo, eu volto. As pessoas desperdiçam tempo. Primeiro, nosso tempo aqui no mundo é muito curto. A gente precisa saber aproveitar. Ficar discutindo de forma infindável, dormir brigado ou mesmo envenenado, estragar um programa por causa disso ou daquilo, eu acho um baita no desperdício e eu acho uma falta de inteligência emocional imensa. O outro quer brigar, deixa brigar sozinho. O outro quer achar um problema, deixa que ache, não entre. Não compre as brigas. Não entre na pequenez do comportamento do outro. A gente ensina a pessoa com a qual a gente se relaciona quando a gente não alimenta as neuroses alheias. Se outro tem ciúme e isso é infundado, deixe que a pessoa sinta aquilo. Não queira convencê-lo do contrário. Não fique ali querendo que a pessoa mude o que ela sente. Ela decidiu sentir. Tem gente que quer alguma coisa, quer acreditar em algo e não importa o quanto você mostra, não importa se quer esfregar na cara. A pessoa já decidiu achar que você estava olhando para aquela pessoa ou que você pôs uma roupa para isso ou para aquilo. A pessoa quis. Cabe a você decidir.
Eu quero passar tempo da minha vida com essa pessoa? Eu quero convencê-la a ser diferente? Porque a nossa conduta, a partir do momento que eu me respeito, eu coloco limite através do dizer, assim eu não aceito. Eu não tenho que te convencer do que eu sou ou do que eu faço. A partir do momento que você sua a camisa para convencer o outro, alguma coisa está errada. Tem discussão? O quanto vale a pena alimentar isso? Se a pessoa do teu lado ela não quer conversar, eu gosto muito dessa pessoa, a gente brigou. Eu tento conversar, ela não quer conversar, não vou perder tempo. Ah, mas você vai dormir brigado? Não é sobre dormir brigado. Eu vou ficar o quê? Insistindo para a pessoa ficar bem? Tem gente que não quer. Durma. Dia seguinte você acorda e não deixa isso prolongar. Chega e fala, escuta, você vai querer ficar bem comigo ou você vai continuar brigando sobre isso? Ah, eu quero continuar brigando. Saia. Ai, Pamela, mas é difícil. Tá? Mais difícil é conviver com alguém assim. A gente tem a mania de fazer alguns parâmetros de tempo, do tipo, ai, mas eu tô há 5 anos, eu tô há 8 anos, ah, não é assim. Se esta pessoa não tem diálogo com você, se essa pessoa quer viver brigando, se essa pessoa quer viver estressado, se essa pessoa quer viver um ciúme patológico, deixe que ela viva. Não compactue com isso. Eu penso que a sabedoria do discernimento dos próprios contornos e limites reflete positivamente qualquer relação. Se você disser para mim que você vive brigando e apontar que é essa pessoa por isso, por aquilo, blá, 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 por mais que venha dela, você compactua com isso. E de alguma forma você está gastando tempo da sua vida com isso. Reconheça o quão curta é a vida. Tenha sabedoria do que você escolhe. E ao perceber que esta outra pessoa, ela quer valorizar essas brigas, as discussões e quer sempre estragar momentos de alegria, pondere se vale a pena estar com ela, porque é a sua vida. E qual qualidade de vida que você vai ter ao lado de alguém assim? Isso é importantíssimo. Uma mega aula, porque, conforme você mesmo mencionou, as pessoas ficam 8, 10 anos vivendo dentro desses relacionamentos e acaba sendo normal. É a chamada parede suja. Quando você vê ali, tá suja, vou limpar amanhã, e não limpa. Aí passa 6, 10 ou anos, já tá, você não enxerga mais. Eu aproveito para dizer uma coisa que é assim. Eu falo muito isso para meus pacientes. Não permita que ninguém se acomode num lugar de prejudicar a relação, de fazer com que você se sinta mal. Não permita que ninguém se adapte ou se acostume a agir assim com você, entendendo que você aceita, que você fica nervoso, que você faz, mas que no final você aceita. Não permita que ninguém normalize condutas que te firam. Não deixe que a pessoa te desrespeite e que com o tempo isso passe a ser natural e que você mesma diz, o jeito dele, é a forma dela. Não. A pessoa que está com você, ela tem que te tratar com respeito e você da mesma forma. Respeito é considerar o mundo do outro, a individualidade do outro. Nós não vamos amar tudo que o outro faz, isso é uma ilusão, não existe. Em muitos momentos nós vamos discutir, nós vamos ter desacordos, você vai fazer uma coisa que eu não gosto, e a vida é assim, qualquer relacionamento. Agora, se você não tem espaço de conversa, se você levanta a voz para a pessoa, se você é castigado através de condutas sádicas, perversas, que em relacionamento é muito comum, não atende telefone, bloqueia, some, não vai, diz que não quer e tal, inviabiliza muitas possibilidades, fazendo com que você se sinta angustiada, ansiosa, ansioso, isso mostra toxicidade na relação e isso nunca vai ser normal. Relacionamento não tem que ser prisão, relacionamento não tem que ser tortura, relacionamento não tem que ser sacrifício e relacionamento não tem que ser suportável ou insuportável. Relacionamento tem que ser um lugar bom. Um lugar de descanso da alma, de paz. Um lugar de estabilidade. Refúgio. Acolhimento, né? Tem que dar vontade de estar com o outro. E não vontade de se distanciar, de se distrair. Sabe aqueles casais que só conseguem estar juntos com outros amigos? Ou se não tem os filhos, não tem sentido de estar junto. Ou quando começam a conversar, já começam a discutir. Parece que é muito mais um tentando provocar o outro do que qualquer outra coisa, ou competindo. É mais ou menos dormindo com o inimigo. Pra quê? E existem pessoas há anos em relacionamentos assim. Por quê?
Então, cuidado, porque ao passar por algo muito tempo, a gente realmente se acostuma. A gente realmente se acostuma. Vamos falando da questão do farol. O farol tem as etapas: verde, amarelo e vermelho. Então, viver no amarelo é viver em cima do muro, dentro do que você falou. Viver no verde é, às vezes, você sair do relacionamento. E no vermelho é você viver naquele tóxico mesmo, assim, tipo, não aguento mais, mas tenho que aturar. E no verde você vai ser xingado pela família, por amigos, às vezes não, às vezes sim. Mas enfim, dentro desse contexto que eu tô trazendo para você, Pamela, as pessoas mesmo terminando os seus relacionamentos, elas sofrem mesmo já não tendo mais nada, não tem mais amor, paixão. Por que elas sofrem? Porque você não sofre só por gostar ou não da pessoa. Num término relacional, você sofre por ter percebido de fato que o teu objetivo inicial não foi completamente alcançado. Ninguém se relaciona para terminar. Qualquer pessoa que seja se relaciona para a coisa acontecer. Você tem sonho, plano, você tem vontade que dê certo. Por mais que no caminho você entenda que não faz sentido, por mais que você perceba que não dá mais, por mais desgastado que esteja, por mais que você tenha se apaixonado por outra pessoa, é sempre um rompimento. Rompimento sempre desperta na gente uma espécie de sensação de fracasso. Um sentimento de que, putz, será que poderia ter sido mais assim, mais assado? Eu poderia ter feito isso, ou o outro poderia ter sido assim. Ai, se fosse, ai, se. E isso faz com que nós nos questionemos muito sobre o que a gente merece, o que a gente entende do amor. Por mais que seja você que tenha dado o ponto final, por mais que seja aliviante o término, é um rompimento. É um fechamento de ciclo. É um pedaço seu que precisará de refazendas. Sempre fica um pouco na gente, naquele que se vai. E sempre tem pedaços desse outro em nós, seja por onde estivermos. Eu penso que a gente traz fragmentos das interações que a gente teve, dependendo da profundidade que foram, talvez para a vida toda. Seja ensinando o que a gente quer, seja ensinando o que a gente não quer, seja nos contando o quão somos bons em algo, ou quanto devemos questionar sobre algo. A gente carrega traumas de relações, a gente carrega presentes de relações, a gente carrega ensinamentos, a gente carrega planos que não aconteceram, sonhos que não foram ou que puderam ter sido e na nossa cabeça, né, puderam ter sido e não aconteceram. A gente carrega frustrações, decepções ou realizações. Quantas coisas que nós vivemos com alguém enquanto estamos da nossa vida. Formatura, primeiro dia no trabalho, nascimento de um filho, casamento. E quando termina, parece que muitas partes nossas terminam junto. Aquele que fomos naquela relação também termina quando a relação termina. É uma parte nossa que de alguma forma deixa de existir. E isso nos cobra muito. Eu costumo dizer, separação custa. Custa muito. Custa tempo, custa dinheiro, custa emocional, custa investimento. Custa muito do que o dinheiro não compra. Custa o que você falou aí, a vida. Não a vida de morrer, mas a vida, tipo, o tempo que você passou ali. E você falou muito profundo, eu achei muito bom, assim, porque é bem isso mesmo, é bem profundo. Fragmentos, você falou de fragmentos, tantos bons quanto os ruins, mas eu acredito que a pessoa que quando ela se relacionou em um casamento ou noivado de longo, né, de longa datas, ela quando ela termina, vamos entrar no luto, mas ela tem uma outra vida na mesma vida. Eu não sei se algumas pessoas aqui já se separaram, mas e paciente já deve ter falado aí pra você. Eu estou vivo nesta vida, mas já passei por algumas vidas. É isso, é claro. Porque você não é mais a mesma pessoa. Então, mas existe um processo difícil. Mais difícil para uns, menos para outros, que chama a repaginação.
atualização da identidade social. Quem eu sou depois do término. Porque por mais que você queira aquele término, por mais que você não queira, por mais que você tenha que você teve que aceitar e tal, você passa por um momento de quem eu sou? Eu não sou mais a esposa de fulano, eu não sou mais o marido da Beltrana, do Beltrano, não sei. E assim, quem eu sou hoje? E é um momento de reconhecimento. Porque, de novo, por mais que a relação não tivesse legal, isso, aquilo, existia uma rotina, existiam os lugares que vocês iam, existiam as pessoas em comum. Então você deixa de fazer muitas coisas. Então há um luto não só sobre o relacionamento em si da pessoa, porque muitas vezes deixou de amar mesmo. Sim. E muitas vezes a separação é uma baita de uma oportunidade de renascimento para aquela pessoa. E que vai ser infinitamente melhor. Mas ainda que isso aconteça, há um processo doloroso do reconhecimento daquilo que ficou, do que eu sou e do que eu posso ser. E nesse momento de perceber assim, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Nossa, domingo. Eu fazia isso aqui, mas não, agora não dá e tal. Como que é? Então, por isso que há também alguns sentimentos difíceis de vazio. Eu vejo alguns pacientes que terminaram uma relação, que quiseram muito, que estão até felizes porque terminaram, e falam para mim, às vezes me bate um negócio estranho, um sentimento de uma espécie de uma tristeza, Pamela. Eu fico meio perdido, não sei o que fazer. Por quê? Porque aquele modus operandi, aquela forma de viver quando você estava namorando há muito tempo, noivado há muito tempo, morando junto há muito tempo, casado há muito tempo, também te confortava. O ser humano, desde sempre, ele gosta e precisa de ambientes de segurança. E não há nada mais seguro do que ter para onde voltar. Ter para onde voltar. Muitas pessoas sustentam relacionamentos que são falidos porque elas sentem que elas têm aonde voltar. A casa, o lar, a família. E ouço com muita frequência assim. A nossa relação, por exemplo, do casal não tá legal, mas eu gosto tanto quando a gente tá em família. Dói tanto pra mim sair daquilo. É tão difícil pra mim imaginar que eu não vou ver minha filha todos os dias. É tão difícil imaginar que aquilo que a gente fica, sei lá, no almoço, no jantar, aquele momento nosso, que é diluído porque tem os filhos, porque tem, né, outras coisas, não vai acontecer. E nessa hora a gente fala sobre o lugar da segurança. E quando se separa, é você por você. É uma nova vida que você vai construir, que você vai fazer, que se você saiu de uma relação tóxica, difícil, complicada, maravilhoso. Foi uma ótima escolha, que bom. Mas nunca vamos esquecer que é trabalhoso. E Pamela, dicas para quem vai entrar no luto, está no luto, porque o luto é algo que tem que tomar um pouco de cuidado também. Assim, tem que se passar pelo luto, passa-se pelo luto. Mas tanto para homem quanto para as mulheres, a questão do luto é a questão da pessoa se jogar. Tipo, que nem, eu já não estou mais nessa rotina, eu não estou nessa família, eu não devo satisfações, que nem o paciente. Alugou um flat, foi morar sozinho, pegação direto, e aí tem que tomar cuidado, porque você fica vulnerável. Isso não é sobre a pessoa não estar no luto. O luto não é o problema, o luto é a solução. Tá. O luto é parte do processo. O problema é a fuga. Tá. O problema é quando eu busco subterfúgios para não lidar com o que eu estou sentindo. Se eu estou triste, eu preciso chorar. As pessoas, elas se policiam muito. Eu não posso chorar, eu não posso sentir, eu não posso isso, eu tenho que fazer aquilo. A sociedade pressiona. Você te separa, já tem alguém querendo te apresentar alguém. Já tem alguém ou querendo te consolar, dizendo, não, você não merecia, não estava bom. Querendo te convencer que era ruim. E isso nunca vai ser bom. É muito perigoso esse lugar. Por pior que seja a sua relação. As pessoas que fazem esse movimento, querendo te convencer do quão péssimo era aquilo, isso nunca vai te fazer bem. Porque aquilo também foi uma escolha sua por algum tempo. E eu não te encorajo, eu não te fortaleço te mostrando quanto era péssimo aquilo que aconteceu. Mas eu te fortaleço muito dizendo que eu tô com você. Que eu tô junto. E dando espaço para você me contar o que você sente nesse momento que você tá vivendo. Porque por mais que haja pessoas, por mais que tenha rede de apoio, é uma sensação solitária.
de um crescimento absurdo, mas solitária. Mas quando eu não olho para isso, quando eu sou incapaz de reconhecer esse buraco, porque quando a pessoa sai, fica um buraco. Quando eu me incomodo demais com aquele buraco, eu quero pôr alguém dentro, eu quero substituir, eu preciso distrair, é quando eu estou negando o processo. E isso para mim é perigoso. Agora, quando eu olho para o buraco, quando eu me permito sentir a dor, que é muito desconfortável, mas é parte. É quando eu vou percebendo a importância de perceber o buraco e ao invés de pôr alguém nele para não lidar, é sobre mim. É mais de mim que aquele buraco precisa. Porque quando o outro sai, imagina um buraco, ele leva muito da gente. Então eu preciso, antes de pôr qualquer pessoa ali, eu preciso olhar para o buraco e perceber que partes minhas precisam ser revisitadas. O que em mim está doendo? Aonde eu me perdi ali? O que eu preciso resgatar? Muitas vezes são amigos, família, planos, hobbies, interesses, sensações, desejos, integridade, princípio, fé. E ao perceber isso e trabalhar sobre você, cuidar-se, preservar-se, é quando você vai, como uma flor, você vai florescendo. E aquele buraco, ele vai enchendo da força e da potência da sua própria raiz. Ah, mas ainda terá espaço sim, porque aí você pode escolher entre estar com alguém ou não. Você falou a palavra extremamente correta, que escolher. Você não é escolhida. Isso. E não é escolhido, você escolhe. Porque geralmente quando a pessoa tá no luto, você fica vendo assim os amigos, tanto homem quanto mulheres, vão pra balada, e aí a pessoa tá muito vulnerável, tá meio triste, bebe, tal, você tá aberto. Sorriso na cara, né? Aí bebe, usa alguma coisinha aqui, fica com fulano. Essa parte que é perigosa. Eu acho muito perigoso essas questões. Geralmente, quando eu já passei na época de solteiro, solto na balada, a menina terminou, e a galera já empurrando, fica com fulano, bebe e vice-versa. E é bem perigoso essas questões. Porque a pessoa tá vulnerável ali. O ser humano, ele tem uma necessidade de agrupamento, de colocar alguém para você. Parece que é insuportável para as pessoas verem alguém só. Eu sempre convido a quem está nos escutando se perguntar o quanto a solitude é bem resolvida para você. Porque essa necessidade de apresentar alguém para uma pessoa que se separou, esse incômodo do outro estar só, é algo muito mais seu do que da pessoa. É valiosíssimo. É muito importante que a pessoa que terminou, ela esteja nesse momento com ela mesma. Porque ela não está só, coitada. Para de ficar com esse estigma, essa crença de que a pessoa que está sozinha no restaurante, ela é uma coitada. Ou a pessoa que foi sozinha no cinema, ai, que dó. Por quê? Eu olho uma pessoa que está sozinha no cinema e falo assim, pô, que legal. A pessoa fez o que ela quis, foi lá ver um filme, foi lá ver um show, foi lá no restaurante, a fim de comer um negócio, foi lá, não ficou dependendo de ninguém, não deixou de ir porque o outro não quis. Quando a gente tem autonomia e a gente consegue lidar com a nossa própria solitude, é quando a gente nunca mais vai estar sozinho. Porque a gente sabe que gosta, suporta e abraça a própria companhia. Isso é paz existencial. Aliás, só a pessoa que conhece a própria solitude, gosta da companhia, se percebe, tem bom senso sobre si, que faz boas escolhas. Porque enquanto eu não me enxergo, eu não vejo ninguém. As pessoas que não vivem a própria solitude, que têm desespero de se verem sozinhas e tal, são pessoas que facilmente sobrecarregam as relações, porque jogam para o outro resolver para elas. São pessoas que frequentemente têm dependência emocional. São pessoas que frequentemente colocam a felicidade da própria vida no outro. É uma baita de uma responsabilidade que não é do outro, é sua. Primeiro, seja feliz consigo. Goste de si. Tenha certeza que se você tiver a fim de fazer uma viagem, você faz. Se você quiser ir no cinema, você vai no restaurante, você vai. Ai, que legal, uma companhia, maravilha, mas você não precisa e não depende. Daí sim, vale a pena. E quando eu tenho essa lucidez, quando vem um outro falando, eu vou te apresentar, sei lá o quê, eu não quero agradar ninguém. Eu estarei com alguém se assim tiver espaço. Se eu decidir por isso. Se eu escolher. Se realmente
couber no meu momento e se de fato essa pessoa mostrar que vale a pena. Porque se tem uma coisa que a gente tem que aprender na vida, é que é muito melhor a gente ficar conosco do que perder tempo com quem não sabe o que quer, com quem está mal resolvido com algum relacionamento, com quem só vive de aparência, com quem não quer compromisso, com quem não tem responsabilidade afetiva, com quem não se permite ser feliz. Cansa, desgasta, é perda de tempo, é cavar o próprio buraco. E eu acho que ninguém merece isso. Sim. E nessa questão, as pessoas, elas finalizam o relacionamento. Eu vou pegar alguns exemplos. Tem exemplos de pessoas que finalizaram o relacionamento, mas tem um vínculo porque tem filhos, ok? Pessoas que não têm filhos, terminam o relacionamento e falam, somos amigos. Você enxerga de que maneira? É válido ou a pessoa não conseguiu fazer a quebra, o corte do cordão umbilical? Se você for amigo mesmo, se aquela pessoa te fizer bem, por que não? Agora, se ser amigo for um prêmio de consolação que você se dá, alimentando uma falsa esperança de em algum momento essa pessoa te procurar, te perceber, te valorizar, isso é alimentar uma falsa esperança que vai te prender numa relação que não existe mais. Agora, se for uma amizade sincera, se for um relacionamento que houver maturidade, tem poucos casos assim, mas há casos assim. E acho que privilegiados aqueles que podem manter um vínculo saudável de uma amizade, de uma relação que um dia esteve em outro patamar. Por que não? Às vezes há alguém que poderá ser um grande amigo e não o homem da sua vida, mas por que não uma pessoa legal para você trocar? Mas sabemos que não é a maioria. E sabemos sim que num término relacional, a gente tem que parar de procurar no outro o alívio da nossa ansiedade, do tipo, eu preciso que ele me responda, eu preciso que ele fale comigo, justamente a pessoa que escolheu não estar com você. Para mim é contraditório. Como que justamente a pessoa que resolveu não estar com você, que quer estar com outra pessoa, que disse que não quer mais, que deixou de responder as suas mensagens, que te traiu, que fez sei lá o quê, como que essa pessoa tem que responder a sua mensagem, conversar com você, e isso vai aliviar a sua ânsia? É que nem um vício. Então, quando eu percebo que o outro não quis, que o outro escolheu viver sem mim, quando o outro teve uma outra escolha relacional, quis tocar a vida de outro jeito, disse que era o trabalho, era a viagem, era o momento, sei lá o quê, e não quis, eu aceitar, ainda que doa, eu aceitar e ficar na minha. Porque insistir, ficar intransigente, teimar, é se ferir e se machucar. Você nunca, nunca vai encontrar qualquer tipo de alívio, respaldo emocional naquela pessoa que resolveu viver sem você. Nunca. Você trouxe vários relatos pra gente aqui nessa linha do tempo e você fala muito da questão da responsabilidade afetiva. Queria que você falasse aqui pro público do TikTok sobre essa questão da responsabilidade afetiva em um relacionamento. Fundamental. Relacionamento sem responsabilidade afetiva não vai pra frente. E as pessoas que não têm responsabilidade afetiva, elas mostram muito sobre elas. Mostram sobre, provavelmente, imaturidade emocional ou algum transtorno. Transtorno de personalidade narcisista ou outros. Ou seja, a pessoa, ela planta em você o que ela não colhe. A pessoa diz pra você, fala, alimenta em ti aquilo que simplesmente ela não faz. Ela te promete o que ela não cumpre. Ela fala e as atitudes não correspondem. Ela é incoerente, inconsistente. Ela se mostrou de uma forma e depois se revelou de outra. Ela do nada te dá um perdido, não conversa com você, te bloqueia das redes sociais, não responde às suas mensagens e ainda diz que você é louca. Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa tóxica para você. Mas ela é, não importa o que ela seja em outros momentos, com você ela é. Parar de querer que o outro assuma ou demonstre ou reconheça o comportamento dissociativo, violento, tóxico que tenha contigo. Perceba através do comportamento. Mas eu quero que venha, que me fale, eu preciso ter a última conversa. Para que última conversa? Muitas vezes não tem nada a ser falado, já está claríssimo. E já está mais do que escancarado através do silêncio que o outro te dá. As pessoas te dão o que elas têm. E muita gente não tem nada para dar. E isso já é um baita do indicativo para você perceber que a ausência dessa pessoa
Foi o melhor que ela podia te oferecer. E nesse momento, você pegar todo esse amor que você nutriu, que você construiu, que você sentiu por essa pessoa, perceber a potência do seu sentir e alimentar-se disso. Porque se tem alguém que merece esse amor, é você e não essa pessoa. E aí a gente encerrou a questão do luto, que agora a gente vai pro recomeço. Ai, que coisa maravilhosa. É que a gente fez a linha do tempo, olha que legal. Eu adorei. E aí você tem um livro que chama Se Amar e Amar Sem Medo. Está aí. É se amar, amar e ser amado. Ah, se amar, amar e ser amado. Mas eu gostei do que você falou, pode ser um próximo livro. Porque... Amar sem medo. Até vou comentar aqui. Eu acho que se você falou isso, eu não acredito em coincidência. Eu acho que essa pessoa que está assistindo a gente aqui, ela precisa escutar o que eu vou te dizer pela deixa que você deu. O medo, muitas vezes, fecha portas. As situações difíceis que a gente viveu na vida, traições, rompimentos abruptos, relacionamentos com muito controle, ciúme, disfuncionais, relacionamentos difíceis, dolorosos, podem criar na gente traumas. Barreiras que façam com que nos fechemos de grandes possibilidades. E o medo de viver algo, pode fazer com que a gente desperdice muito. E o teu medo de amar pode estar te tornando cego. Cego para tantas possibilidades que passam, pelas pessoas que tentam chegar até você, mas você sem perceber, afasta. Às vezes não é consciente, mas é inconsciente. E quando eu te pergunto, talvez você me diga, não, mas não aparece ninguém. Não é que não aparece ninguém, você não vê. Porque você ainda está fechado nos seus medos. Eu sei que quando não temos nada a perder. E quando temos algo, temos muito a perder. Mas é justamente na capacidade de reconhecer o que temos, valorizando aquilo e construindo uma troca consistente, pode valer muito a pena. E que você não é a mesma pessoa que você foi um dia. E que aquilo que te aconteceu foi num momento em que você não tinha os recursos que você tem hoje. E que se dar uma nova chance pode ser libertador para você. E que medo sempre vai ser uma paralisia. E que vencer esse obstáculo vai te fazer se surpreender consigo mesmo. E a sensação de tentar, ela sempre vai ser disruptiva. E com certeza pode te trazer grandes surpresas. Parabéns. Esse é o livro, Esse tá? é o livro, tá. Que depois farei uma dedicatória pra você. Opa! Se amar, amar e ser amado. Porque primeiro você tem que se amar. Se amar. Se perceber. E se amar não é se achar incrível, maravilhoso, olhar no espelho e dizer, uau, não é isso. A gente não tem que se achar perfeito, eu já disse, ninguém é. Mas se amar. Se amar mesmo com as suas dores, justamente pelas suas imperfeições, porque isso te faz único, Sim. única. E aí, amar. Amar o outro, olhar o outro, dar um lugar para essa pessoa. Perceber o legítimo deste outro ser, que é diferente que você, que muitas vezes não concorda com tudo que você concorda, mas que tá ali, que tá afim de estar junto. E aqui, ser amado, se permitir receber. Muitas vezes você não permite. Você é bom em amar, em fazer, generosa, coraçãozão, mas e ser amado? Se permita, porque quando você conseguir, essas 3 etapas do funcionamento do amor, os relacionamentos vão ser muito mais gostosos. Porque também, se você só é aquela pessoa que ama, só faz, tá cheio de sanguessuga na tua vida. Eu falo que tem uma dupla que é insistente no mundo, que é o generoso com o egoístão. A pessoa coraçãozão, que faz tudo e tal, e o outro que é o egoísta que só suga, que te explora nos seus afetos. Mas quando você aprende e percebe a importância de ser amado, você não aceita pouco. E aí você vai ter uma percepção do amor, talvez, que você nunca tenha tido antes. Depois eu vou fazer uma dedicatória para você, Rei. Muito, muito bonito o livro. Parabéns, viu? Obrigada. A gente vai seguir aqui. Eu quero saber do seu podcast. Parece terapia. Parece terapia. Um dia eu tive podcast durante muito tempo, né? Chamava Coração Peludo, ainda tá aí, quem quiser escutar. Fazia junto com a Paula Carvalho, na Jovem Pan. E nós, durante anos, falávamos sobre relacionamento. A Paulinha era host, eu especialista, falando de relacionamento, foi muito legal. Aí muitas coisas aconteceram, acabou o podcast e tal, e aí eu fiquei com aquela vontade de fazer alguma coisa. Mas eu queria fazer uma coisa diferente, eu não sou jornalista, mas eu comunico
comportamento, psicologia, eu sou psicóloga, como que eu poderia fazer uma coisa? Eu tenho para mim que para que a gente faça alguma coisa que dê certo, a gente precisa ter consciência do que a gente tem de bom, dos nossos diferenciais. Eu falei, eu tenho uma boa leitura, eu sou uma pessoa cirúrgica, eu tenho bastante sensibilidade. Eu atendo muita gente do meio artístico, muita gente. Porque eu comecei na televisão em 2012, mais ou menos. Tendo, né, participação em quadros de televisão durante muitos anos. Então, eu tô nesse meio há muito tempo e conheço muita gente do meio artístico. Aí eu falei assim, poxa, e se eu chamasse essas pessoas para uma conversa que parece terapia, em que elas contassem as suas vulnerabilidades, em que elas contassem as dores que elas têm, em que elas contassem aquilo que é difícil para elas, para que elas pudessem influenciar, já que elas influenciam tanto, também naquilo que mais precisa, que é a saúde mental. Mostrar para as pessoas que aquilo que parece tão perfeito é muito mais um vídeo editado, uma foto filtrada do que a vida real. Sim. E que todo mundo sente, todo mundo se dói, todo mundo sofre. Não somos tão diferentes assim como pensamos. E deu certo. Vai fazer, final de setembro, vai fazer 1 ano de podcast que chama Parece Terapia, e que eu chamo as pessoas com notoriedade para dizerem que eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas dores, eu tenho muitas sombras e eu tô sobrevivendo. E tá acontecendo isso. Então são conversas que têm uma pegada terapêutica, porque eu que tô conduzindo, e que são bastante emocionantes. Prepare o lenço, tá? E a pipoca. E confiram. Aqui hoje nesse papo aqui, a produção o pessoal já falou, olha, eu vou sentir na pele, porque é pra todo mundo passa por isso, a gente se relaciona, o tempo inteiro, mesmo sem querer se relacionar. Você fala assim, eu não quero me relacionar, mas você tem que se relacionar com a mãe, com o pai, com o amigo, com a irmã, com o cara da padaria, com o médico, é a vida, as relações, o frustrar-se, o comunicar-se, o ouvir, o considerar. Nós estamos na era das redes sociais, em que as pessoas, elas controlam os áudios, ou seja, você manda uma mensagem pra mim, você já manda, vai embora, faz outra coisa, parece que a sua relação comigo já foi resolvida naquele áudio. Sim. Ou seja, você tem uma ilusão de que você controla a conversa e as pessoas estão inabilitadas hoje de trocas genuínas, olho no olho, ouvir, escutar, ponderar, receber, filtrar, devolver, sentir, negociar. E isso faz parte do entrelaçar, da trança, do conversar, do crescer, do se desenvolver. Então a gente está ficando bastante deficitário nas relações, no relacionar-se. Principalmente essa geração de agora. Com muita dificuldade de conversar, com muita dificuldade de solução de problemas. Boa nos cliques, né? Clique. Ali, aí depois vai pro tete a tete, o negócio dá uma travada. Eu vou falar das redes, que eu acho legal, muito interessante, porque você deve atender um público aí muito intenso com essa questão das redes. Mas você tem alguma frase, assim, você é bem profunda, tá? Nesse nosso bate-papo aqui, trazendo os relatos. Mas tem alguma frase que você geralmente coloca na sua terapia que é impactante e faz diferença na vida das pessoas? Tem várias. Cita uma pra nós aqui, então. Assim, tipo assim, olha, eu falo e a pessoa fala, meu, eu peguei isso e mudou minha vida. Vou falar pra essa pessoa. Fica à vontade. Pra essa pessoa que está ali olhando a gente. Que você... Tem várias, mas vai essa. Que você aprenda a levantar da mesa quando o jantar não estiver mais sendo servido. Que você não fique em lugares que não te caibam. Que você não perca tanto tempo com pessoas que te causem ou te façam se sentir insuficiente. Que você nunca esqueça quem você seja e que você não espere que ninguém te conte quem você é. Que você seja consciente das suas competências e das suas limitações, reconhecendo os seus contornos e sabendo o que te cabe. Que você jamais aceite migalhas e se contente com isso, fazendo com que você se apequene em mundos alheios ao seu. E que você permaneça em situações, em relacionamentos, seja onde for, que te causem algo que seja completamente fora do que você realmente mereça e precise. E que você entenda de uma vez por todas que você não precisa estar com essa pessoa, mas que você pode escolher sempre, todos os dias, inclusive agora, o que você quer na sua vida. E que a tua vida, quem colore é você. E que o livre-arbítrio sempre vai existir. E que nunca é tarde para você escolher novos caminhos. E sempre é tempo para você se atualizar, se revisitar e se reconhecer. E se permitir que a vida te surpreenda. E te mostre que aquilo que você achava que era absoluto
era só um pensamento, mas que aquilo que você se permitiu desbravar te mostra o que você realmente pode e o que você é. Muito bom. A questão dos aplicativos. A gente sabe que os aplicativos de relacionamento, eles vieram principalmente na pandemia, que veio com muita força. Veio violento, né? Mas a gente sabe que ele foi para as pessoas se aproximarem, devido ao tempo. Hoje todo mundo vive naquela correria e tudo mais. Só que você enxerga que também deixou essa questão do tete-a-tete, da conquista, do sair, da festinha, da balada, da música, deixou essa questão meio por fora? Eu acho que o ser humano, ele se perde nas funcionalidades que lhes são habilitadas. As ferramentas tecnológicas que surgem, elas são maravilhosas. Hoje nós conseguimos falar com pessoas a, sei lá, quilômetros de distâncias. Nós conseguimos fazer muito do que antes, pelo menos na minha geração, nem se imaginava. Mas nós deixamos de exercitar muito do que nós precisamos. Nós nos iludimos, talvez, atrás dos nossos iPads e celulares, de que não precisa, que está tudo bem e tal, como se a vida fosse um fechar de janelas. E não é bem assim. A gente fecha com um clique as nossas janelas. Quando a gente vê lá que a gente tem 48 janelas abertas no nosso celular. Mas isso acontece na nossa vida. Quantas pontas ficam soltas? Quantas janelas deixamos abertas? Quantas pessoas deixamos sem resposta? Quanta gente importante a gente deixa de ver, de falar? A gente se distancia sem perceber. A gente machuca e não percebe. A gente não escuta porque acelerou o áudio justamente quando a pessoa estava com uma voz embargada e a gente não percebeu. Ou quando a pessoa disse alguma coisa, a gente nem abriu e nem leu. E nessa hora, a gente vai se tornando árido e vai fazendo deserto, o que é o combustível da nossa vida. Não é só sobre o quanto a gente deixa de aquecer o nosso coração com os outros, mas é o quanto a gente esfria para nós mesmos. E nessa de querer ter tudo, de alcançar a todos, de ter 1000 amigos e tudo mais, a gente nunca esteve tão só. É justamente naquilo que é bíblico, inclusive, do querer tanto e de não se contentar com aquilo que se tem, que a gente se perde. E penso que o trunfo da vida está em nós percebermos o que temos, sermos gratos por aquilo que temos, nos apropriarmos disso, percebermos que não são muitas as pessoas que são importantes para nós, mas aquelas que são, precisamos reconhecer e cuidar delas, zelar por elas, estar com elas, entendendo que nada é mais precioso que a presença, não só para o outro, mas para nós, e que é esse o alimento que nos protegeria mais do que qualquer remédio, que nos curaria mais do que qualquer outro subterfúgio que a gente encontre. E que viver é simples. É que a gente quer tanto simplificar através do nosso imediatismo e ansiedade que a gente complica, a gente adoece, a gente se perde e a gente se distancia, não só dos outros, mas da nossa própria essência. Muito bom. Pamela, a gente sabe que você tem milhões de seguidores. E isso gera uma certa... é um case de sucesso, mas é uma mega responsabilidade. É. Até você como psicóloga, autora, palestrante, a gente vai falar do aplicativo, que eu quero que você fale para o público do TikTok. E muitas mulheres se espelham em você. Muitas mulheres. Porque você é uma mulher forte. Eu estou te conhecendo aqui hoje a primeira vez, mas você é uma mulher, tipo, muito forte. Pareço, né? Não, e assim, no seu dia a dia, eu vi lá, você treina. O que você dá de dica para as mulheres? Se amem, se cuidem, físico, mental, espiritual. Aí é com você. Não queira ser perfeita. Ninguém é. Você vê, ele acha que eu sou forte, mas não sou muito, não. Tem hora que eu desequilibro todos os pratos que eu tô tentando equilibrar. E mesmo que pareça muito perfeito a minha vida, muitas vezes, vendo pelos meus stories ou aquilo que eu coloco também o que eu gosto e o que eu quero transmitir para você. Mas eu sou cheia de sombras, cheia de imperfeições, cheia de ansiedade, de medos, de paralisações. E que isso te encoraje a olhar também as suas próprias sombras. Mas que, por elas, por você, por tudo aquilo que você tem, honre a sua história.
Não se culpe tanto. Não se cobre tanto. Eu sei que é difícil, mas tente. Tente olhar para aquilo que fica, não para aquilo que foi. Tente valorizar o que você tem. Abra mão de superficialidades, aquilo que é supérfluo, para valorizar o que realmente importa. Encontre tempo para fazer o que faz o seu coração vibrar. Não importa o quão longe alguém esteja, se esse alguém for grande para você, vá até essa pessoa. Não importa também o que você tenha que abrir mão para estar perto do que é mais essencial para sua alma, esteja. Não escute tanto as pessoas. Elas podem saber muito, mas quem sabe o melhor para você é você mesmo. E tenha fé. Não sei qual é a sua religião, mas tenha. Porque a fé nos salva nos momentos mais difíceis que a gente passa. E nunca, nunca desista de você. Por mais que pareça que está tudo errado, por mais que pareça que as coisas estão muito difíceis, abraça-se. Que é justamente no momento em que a gente não se orgulha de nada daquilo que tem, é que a gente precisa lembrar que e ainda assim estamos conosco. E se tem alguém que precisa estar com você, desde o primeiro até o último segundo da sua existência, é você mesma. A gente não vai se orgulhar de tudo que a gente faz, porque a gente faz algumas escolhas bem equivocadas. Mas a gente nunca pode desistir de tentar. Tentar. Ter humildade para reconhecer, levantar a cabeça, respirar fundo, sacudir a poeira, dar aquela voltinha por cima e tocar o barco. Bom. Pamela, se você tivesse que se definir em uma só palavra, qual seria? Emoção. Emoção? Interessante, eu achei bem legal. Vamos falar do seu aplicativo, aí, porque isso daí vai revolucionar o mercado. Eu tenho um aplicativo de atendimento psicológico, convido você que não me conhecia, ou que já me conhecia, a baixar. A gente tem a versão web também. Bom. É o PSIAP, P-S-I-A-P-P. O PSIAP, eu tenho milhares de psicólogos, tá? Quase 2.000 psicólogos, das mais variadas abordagens, para você que não sabe, linhas. Psicanálise, Reich, Gestalt, sistêmica, seja o que for, de valores mais diversos possíveis, desde R$50, R$100, R$200, a qualquer valor a partir de R$50, que você pode entrar no aplicativo e filtrar por valor, por gênero, por especificidade da região do profissional, mesmo que seja online. Eu quero que seja nordestino, eu quero que seja do sulista, para que você encontre o profissional exato para você. Porque ter um profissional, fazer a sua sessão a qualquer hora, de qualquer lugar, que é o que o aplicativo permite, é uma forma de você cuidar de si. Eu faço terapia desde os meus 16 anos de idade. Eu sou suspeita porque eu sou filha de psicóloga e filha de médico. Então, assim, sempre foi muito conhecido esse lugar pra mim. Sim. Mas eu tenho pra mim que eu só estou aqui, por exemplo, sentada nesse lugar, conseguindo falar com o rei, fazer o meu trabalho, porque eu faço muita terapia. Mais do que qualquer curso, mais do que qualquer coisa que eu já vivi, a terapia que me acompanha todos esses anos me fez me conhecer muito bem. Então, eu sou uma pessoa pouco influenciável. Eu escuto as pessoas, mas o que você fala não vai modificar a minha vida. Eu vou escutar, eu vou extrair do que você me diz o melhor para mim, porque eu me conheço. E a terapia te faz se conhecer. Você é o seu maior instrumento. Afine-se. O PSIAP, você pode fazer o atendimento a qualquer hora, 24 horas, de madrugada, fim de semana, dia de semana, de manhã, de tarde, de noite. Ou imediatamente, ou agendado. A ideia, onde eu acordei e falei assim, eu quero fazer o Uber da psicologia. Eu quero que a pessoa, onde quer que ela esteja, ela consiga pegar e com um clique, alguns cliques, ela consiga fazer o atendimento dela. Então, eu fico muito feliz de ver milhares, a gente tem mais de 60 mil inscritos de pacientes, de pessoas que estão procurando cuidar da saúde mental. Tá faltando você cuidar de si. E um apelo aqui, ainda os homens são os que menos fazem terapia. Estão fazendo bastante, mas ainda são os que menos fazem. Não se esqueçam que além de ser algo preventivo, que te faça muito melhor, homem que faz terapia é um homem mais interessante. É um homem que sabe conversar, é um homem que se conhece, é um homem emocionalmente muito mais habilitado, que sabe escutar e sabe se colocar na vida não só pessoalmente, mas profissionalmente muito melhor. É isso aí, família Tiquital, ó, faça terapia 7 vezes por semana, 24 horas, o Uber da psicologia está aí.
Inclusive agora. Agora. Agora você pode fazer. Todas as linhas, comportamental, todas. Muita gente gosta da comportamental, tem muita gente ali. O mais legal é que nós triamos os profissionais, são todos homologados junto ao Conselho Regional de Psicologia, habilitados para estarem ali. Então, assim, você não corre nenhum risco e com certeza terá um atendimento de qualidade. Eu garanto. Muito bom. Eu faço a comportamental. Ah, muito bom. Eu gosto muito. Muito da conversa. Eu sou sistêmica. Né? Tenho 2 formações, psicanálise e sistêmica. Mas eu gosto muito da sistêmica. Mas todas as linhas, para mim, são respeitadas e todas são possibilidades de leituras sobre o ser humano. Eu nunca fiz a sistêmica. Fala pra mim, resume aí, doutora, um pouquinho. A sistêmica, ela é uma linha que eu gosto porque ela é mais quente. É uma linha que possibilita um trabalho da percepção do outro em relação a todo o histórico de vida familiar que ele tenha. Então, na terapia sistêmica, eu vou buscar muito na tua relação com a mãe, na relação com o pai, qual é o seu lugar na família, quem é você nesse espaço, que lugar que você assume, como que é a tua conduta em relação aos seus irmãos, o quanto essa identidade que você tem, ela te atrapalha ou ela te ajuda, até para você conseguir atualizar, por exemplo, quem é o rei. Quem é, né? Porque às vezes a gente acredita que é o que os nossos pais nos disseram que é, ou que a família nos permitiu ser. Mas quem de fato hoje é importante que eu seja, percebendo o que eu tenho em mim, que talvez que eu nunca tenha desenvolvido. Então a gente fala de lealdades invisíveis, a gente fala do seu lugar na família. É uma linha muito, muito bacana. Eu sou suspeita, né? A minha linha eu gosto bastante. Gostei muito. Obrigado pela dica. Claro. Galera do TikTok, eu só tenho a agradecer hoje. Eu estive com ela nesse bate-papo aqui maravilhoso. Pamela Magalhães, Obrigada, sem palavra. Fiquei muito feliz mesmo. A família TikTok também agradece. Obrigada, gente. A produção gostou? Ó, que bom. Então é isso aí, galera. Ó, TikTok na moral, mais uma vez. Até a próxima. Tamo junto. Uma salva de palmas. Valeu!